Como manter as minhas resoluções até o final do ano. Tem um homem chamado Jonathan Edwards. Ele foi um homem que marcou a história da igreja ali no século 17. Nascido em um lar cristão nos Estados Unidos, ele sempre se demonstrou com a obra de Deus e a salvação de almas. Ele foi um pregador congregacional, trabalhou também como missionário entre os índios americanos, e até hoje ele é considerado os americanos e também um dos homens que sofreu influência, mas que também teve a herança do movimento dos puritanos. O Jonathan Edwards, ele era um homem que vivia fazendo resoluções. Todo ano ele promovia resoluções em seu caderno e gradativamente ele ia fazendo elas no decorrer do ano. No ano seguinte ele ia enchendo as suas listas de resoluções. Mas é interessante que as resoluções de Jonathan Edwards estavam especificamente ligadas a questões espirituais. E eu gostaria de ler algumas delas aqui para nós. A primeira delas é: eu resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado. Durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora, resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que eu venha a enfrentar. Essa é uma delas, dentre tantas outras. Uma segunda: resolvi também, assim que sentir um mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Ou seja, se tem algo que Jonathan Edwards está demonstrando uma preocupação, é com o seu coração, dizendo: olha, eu preciso eliminar qualquer sentimento que de fato não venha de Deus. Olha só que interessante uma outra resolução dele: resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. Ele iria dizer verdade sobre ele mesmo, não tentando viver aqui de aparências. Uma outra resolução: resolvi confessar abertamente tudo aquilo em que me acho enfermo ou em pecado, e também confessar todos os casos abertamente diante de Deus e implorar necessária condescendência e ajuda dele até nos aspectos religiosos. Então ele iria confessar com regularidade os seus pecados, com transparência diante de Deus, e ele iria viver isso, implorar ajuda necessária em todas as suas áreas e especificamente até mesmo na área religiosa. O Jonathan Edwards, um camarada como eu e você, homem, filho de Deus, homem aqui considerando no sentido humano, cheio de defeitos, de falhas, de preocupações, de lutas, mas um homem que estava decidido a viver não só essas resoluções, dentre tantas outras. Se tem algo que, quando você lê os livros de Jonathan Edwards, também os seus sermões, Jonathan Edwards falava muito sobre o mal do nosso século, um mal que tem matado muita gente, que tem destruído muitas pessoas e que tem impedido também de nós alcançarmos as nossas resoluções, de nós terminarmos bem. Essa semana eu preguei num velório um irmão querido da nossa igreja, Zé do Prado, e eu terminei dizendo a seguinte questão, ou questionando algo: o que importa não é, mas é como terminamos a nossa jornada.
como terminaremos a nossa jornada. Se hoje fosse seu último dia e a sua jornada finalizasse hoje, como você terminaria a sua jornada? O Jonathan Edwards estava preocupado com algo específico no seu coração chamado orgulho. E nessa noite eu gostaria de propor para nós o seguinte tema: minhas resoluções e um orgulho oculto. Minhas resoluções e o orgulho oculto. Se tem algo que tem maltratado a sociedade, se tem algo que maltrata a igreja do Senhor, se tem algo que maltrata o trabalho, se tem algo que maltrata famílias, se tem algo que maltrata a sociedade de forma geral, isso se chama orgulho. Orgulho tem sido a raiz da destruição. Orgulho tem sido o mal do nosso século. Mas aí a gente pode se perguntar, mas Asaf, o que é o orgulho? O que é o orgulho? E eu gostaria que nós refletíssemos e entendêssemos nessa noite juntos o que é o orgulho. O orgulho é muito mais difícil de ser discernido do que qualquer outra fonte de corrupção, porque, por sua própria natureza, ele leva a pessoa a ter um conceito alto demais de si própria. É alguma surpresa então verificar que a pessoa que pensa de si acima do que deve está totalmente consciente desse fato? Ela pensa, pelo contrário, que a opinião que tem de si está bem fundamentada e que, portanto, não é um conceito elevado demais. Como resultado, não existe outro assunto no qual o coração esteja mais enganado e mais difícil de ser sondado. Por isso a proposta dessa noite é o orgulho oculto. Olha só o que ele continua dizendo: a própria natureza do orgulho é criar autoconfiança e expulsar qualquer suspeita de mal em relação a quem? A si próprio. O orgulho toma muitas formas e manifestações e envolve o coração como as camadas de uma cebola. Ao se arrancar uma camada, existe outra por baixo dela. Por isso, precisamos ter a maior vigilância imaginável sobre nossos corações com respeito a essa questão e clamar àquele que sonda as profundezas do coração para que nos auxilie. Quem confia em seu próprio coração é insensato. Jonathan Edwards, falando sobre o orgulho, sobre um coração orgulhoso. Se tem algo que tem atrapalhado as resoluções, se tem algo que impede nós de chegarmos bem ao final de tudo aquilo que idealizamos, sim, esse algo se chama orgulho. Todos nós lidamos com orgulho. Todos nós lutamos com orgulho. Talvez você possa se perguntar o seguinte: mas Asaf, preciso avaliar um pouquinho mais onde eu consigo ver orgulho na minha vida. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas Asaf, essa questão do orgulho é algo hoje muito difícil, porque parece que a sociedade prega uma coisa e parece que a gente está tentando se adequar a algo que a sociedade tem dito que não é pecado. Sim, é verdade. A sociedade prega algo totalmente diferente daquilo que você vai ouvir hoje. A sociedade quer que você confie no seu coração. O mundo ensina isso para você. O mundo ensina que você precisa ser direcionado pelo seu coração. O mundo ensina e as pessoas falam que você precisa ter uma autoconfiança para você alcançar os seus objetivos. Sim, é verdade. Por isso que você vai ouvir hoje vai totalmente ao contrário daquilo que as pessoas têm anunciado. E eu queria que você, juntamente comigo, juntamente com Deus, juntamente com a sua palavra, que nós nessa noite
tenhamos um coração sensível e que nós possamos clamar a Deus por muita humildade, para que Deus nos ajude, para que Deus fale ao nosso coração. Gostaria de convidar você a pegar sua Bíblia e nós vamos juntos nessa noite abrir lá no livro de Samuel, livro de 1 Samuel. E nós vamos refletir um pouquinho na história de um rei, o rei Saul. 1 Samuel, capítulo 15. E nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, que vai ser o norte daquilo que nós vamos ouvir nessa noite. Vamos lá, a palavra de Deus diz o seguinte, a partir do verso 1. Samuel disse a Saul. Quem é Samuel? Samuel é um profeta de Deus, treinado aos pés de um sacerdote, para então assumir essa posição de fato de um profeta, sacerdote barra profeta. Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como um rei sobre Israel, o povo dele. Ouça agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, camelos e jumentos. Agora todo mundo começa a ficar assustado, né? Olha o que Deus está pedindo o povo fazer. A gente já vai considerar esse versículo. Continuando o versículo 4. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usarão de minha misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que estava diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então o Senhor veio a Samuel dizendo: lamento de haver constituído Saul como rei, porque deixou de seguir-me e não executou as minhas palavras. Versículo 12. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo. E eis que ele levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e esse lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então o que é o balido de ovelhas e esse nos meus ouvidos e mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruiremos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que mesmo sendo pequeno, aos seus próprios olhos você colocou, ou foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como um rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vai e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez com que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul
disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor que me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Versículo 22 e 23, para nós concluirmos. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Quem é esse homem Saul? Vamos pensar um pouquinho mais nele. Saul, ele foi o primeiro rei que Israel teve. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Samuel ungiu Saul como um rei. O Espírito de Deus estava sobre Saul. E também Saul reinou por 40 anos o povo de Israel. Então nós acabamos de ler uma história que está falando, que está dizendo e afirmando sobre o primeiro rei que Israel teve, o rei Saul, um rei que o próprio Deus havia dado ao povo a pedido do povo. Deus ungiu através de Samuel Saul como um rei, e o Espírito do Senhor estava sobre esse rei. O rei Saul tinha como a prioridade reinar o povo, reinar, dominar, tomar conta do povo que Deus o confiou. E a gente precisa se lembrar que não era qualquer povo. Nós estamos falando de que povo? Povo de Israel. É o povo do Deus vivo. É o povo que traz com ele todas as promessas da palavra de Deus. É o povo que fala que por meio dele viria o ungido de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Por meio desse povo, Deus estabeleceu muitas alianças. Por meio desse povo, o resgate chegaria até nós. E esse povo é fundamental para mim e para você hoje. Então não era qualquer povo, não era qualquer país, se assim a gente pode dizer. Esse rei tomava conta do povo escolhido de Deus, o povo de Deus. Eu gostaria de caminhar com vocês agora nessa história, e juntos nós vamos observar algumas coisas que acontecem aqui. A primeira coisa muito importante que nós podemos observar nessa história é que Samuel lembra a Saul quem dava as ordens. Quando nós olhamos para o versículo 2, Samuel apresenta o Senhor a Saul, lembrando que ele era o Senhor dos exércitos, Senhor de guerra, o Senhor Todo-Poderoso que guerreia para o povo. Samuel lembra quem dava as ordens. Aí a gente pode se lembrar de algumas questões fundamentais. A primeira delas, o propósito, o alvo, o objetivo de Saul era reinar, tomar conta do povo. Só que ele não só reinava, mas havia várias resoluções que Saul tinha como um rei. Não só resoluções particulares, mas resoluções que Deus dava a ele. E nós estamos lendo agora uma resolução pontual que Deus havia dado ao rei Saul.
Saul tinha uma resolução. Que resolução é essa? Versículo 3: portanto vá, ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem, não poupe ninguém, mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Assim como eu estava dizendo, aqui parece que bate uma crise. Puxa vida, será que é esse Deus mesmo que eu estou servindo? Um Deus que está pedindo para fazer um negócio um pouco estranho, não é, Asaf? Talvez aos nossos olhos essa atitude ela seja um pouco drástica da parte do Senhor. Um Deus que tira a vida de outras pessoas. Mas nós precisamos olhar com um pouquinho mais de atenção. Por que Deus está propondo isso? A primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é que os amalequitas eles eram descendentes de um homem chamado Esaú. Os amalequitas eles eram nômades que andavam pelo deserto. E o que eles faziam no deserto? Assaltavam pessoas e matavam pessoas. Esse era o meio de sobrevivência desse povo: assaltar e matar. Eles viviam dessa forma, né? Eles viviam ali nas terras de Canaã, próximos também ao Monte Sinai. Então os amalequitas eles eram conhecidos pelas atrocidades. E algo importante para a gente considerar é que o povo de Israel viveu e sentiu na pele uma investida desse povo a eles. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e voltasse para o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 17, o versículo 14. Êxodo 17 e 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Parece que Deus ele está, vamos colocar aqui um hashtag, chateado com esse povo, mas é um chateado diferenciado. Olha agora Deuteronômio 25 e 17. Livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Vocês se lembram da história da semana passada? José chega no Egito e leva toda a sua família. Depois no Egito, a família de José ela cresce muito. E o faraó, que tomava conta da época, ficou assustado com aquilo e tornou o povo de Israel escravo no Egito. O povo de Israel não parava de crescer. Então nós conhecemos a história de Moisés no Egito, tira o povo do Egito, e o povo está fragilizado. O povo viveu ali momentos difíceis para se libertar, passa pelo mar, e o que acontece assim que ele passa? Sabe com quem que eles trombam? Com esse povo, os amalequitas. E olha só o que o texto de Deuteronômio nos diz, versículo 17: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Os amalequitas, eles atacaram o povo de Israel num momento de muita fragilidade, um momento de muita dificuldade.
E por isso que Deus então dá a Saul essa tarefa de fazer o quê? De destruir esse povo que sempre atrapalhou os planos de Deus. Se você olhar para o Antigo Testamento, se tem um povo que sempre atrapalhava os propósitos de Deus, é quem? São os amalequitas. Sempre. Se você vê algum momento da história Israel patinando porque não consegue alcançar o seu alvo, você vai trombar com um povo chamado os amalequitas. E a gente vai entender um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa resolução. Então ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha uma resolução, ele precisava cumprir isso. Mas o que acontece então? Saul não cumpriu com a resolução. Deus havia idealizado algo, Deus havia dito algo para ele fazer, mas ele não faz, ele faz pela metade. O que ele faz? Ele salva o rei e ele traz embora tudo aquilo que ele achava que era bom. Traz também ovelhas, bois, tudo aquilo que ele achava que iria beneficiar a ele e ao povo. Ele faz o que? Ele traz para ele, como então o despojo de guerra. Volte os olhos novamente para o texto. A gente foi lá para o livro de Deuteronômio. Volte de novo para 1 Samuel. No versículo então, do 7 ao 9, nós observamos isso. Saul não cumpriu a resolução que o próprio Deus havia dado a ele. E a gente precisa olhar com muita atenção aqui, especificamente para essa parte da história. Um dos privilégios que Saul tinha como rei era de servir a Deus, é de participar daquilo que Deus estava realizando por meio do povo de Israel. Ele poderia se identificar com muitas coisas, mas o que a gente pode perceber é que Saul ele não está aproveitando a oportunidade que Deus havia lhe dado de servir, juntamente com ele, juntamente com o povo, de ser ali alvo dos planos de Deus. Mas o que nós notamos aqui rapidamente é que Saul ele tinha um problema, e esse problema estava atrelado ao seu coração. O seu desejo era maior do que o desejo de Deus. Ele colocou a sua prioridade acima das prioridades de Deus. Ele preferiu servir o seu coração do que servir ao próprio Deus. E ele está demonstrando isso. Saul colocou a sua vontade contra as ordens de Deus. E ele obedece a Deus de forma parcial. Ele obedece a Deus de forma parcial, para favorecer então o seu lado. Você já obedeceu a algo de forma parcial? Você já obedeceu a Deus de forma parcial? Deus te pede para você fazer algo, mas você então faz aquilo que a gente chama de meia obediência. Eu obedeci, mas foi quase lá, né? E a gente acha que está acertando. E é isso que está acontecendo aqui. É como se um jovem, o pai dele pede para ele: olha filho, eu quero que você limpe o jardim, porque hoje eu vou receber em casa alguns amigos e o jardim não está legal. Você precisa tirar as folhas, precisa carpinar, precisa deixar bonito, para que as pessoas não tenham uma má aparência. E daí esse jovem, ele então fala: poxa, vou fazer, pai. E quando o pai volta para sua casa no final da tarde, ele olha o jardim do mesmo jeito, mas depois ele olha do outro lado da rua e está o carro lavado, né? Com um pretinho na roda,
Abre a porta com cheirinho dentro. E de repente o pai pergunta: filho, o que você fez? Pedi para você limpar o jardim. Mas pai, o carro também precisava ser lavado. E eu decidi fazer o quê? Eu decidi lavar o carro. Mas filho, eu preciso do jardim, não do carro. Mas pai, eu também vou usar o carro à noite. Eu vou usar o carro à noite para sair. Então, era algo sim que o pai precisava. O carro estava sujo? Sim, estava sujo. Mas era algo que o pai havia colocado como prioridade: fazer o quê? Limpar o jardim. Limpar o jardim era prioridade, não lavar o carro. Mesmo que lavar o carro fosse algo que beneficiaria o pai. Saul está fazendo mais ou menos isso. Só que o grau de importância é muito maior do que simplesmente limpar o jardim e lavar um carro. Saul, ele está lidando com o próprio Deus. Ele está colocando o seu desejo acima da vontade de Deus. Olha que interessante. O versículo 10 e 11 diz que Deus lamentou. Talvez aí na sua versão diga: Deus se arrependeu. Isso é uma questão que as versões brasileiras, de uma forma muito infeliz, ao traduzirem esse versículo, traduzem dessa forma, porque isso gera em nós um conceito de entender que Deus se arrepende de alguma coisa. Não, Deus não se arrepende. Deus faz as coisas de forma certa. A gente pode traduzir esse texto como um lamento de Deus, ou pesou o coração de Deus. Deus se sentiu triste pela atitude de Saul. Deus se entristeceu com o pecado de Saul. E uma coisa que nós nos esquecemos na nossa jornada espiritual, e que muitas vezes, para satisfazer as nossas resoluções, pulamos etapas para que os nossos desejos sejam colocados em primeiro lugar, nós nos esquecemos que Deus se entristece. Deus se entristece com o nosso pecado. Quando você pecou essa semana, Deus se entristeceu com o seu pecado. Se você está vivendo uma vida de pecado, Deus se entristece com a sua jornada dessa forma. É interessante que quando Jesus, na sua jornada, e quando ele esteve aqui no mundo, um dos atos marcantes do homem Jesus é que ele fez o quê? Chorou. E por que ele chorou? Por conta da condição espiritual do homem, por conta da nossa condição espiritual. E nós precisamos nos lembrar que Deus se entristece. Deus lamentou pela atitude que Saul estava tendo. Porque Saul poderia optar pela obediência, Saul poderia optar pela resolução que agradava a Deus, centrado na palavra, mas não. Ele decidiu viver contrário à palavra de Deus. E o que Saul entendia? O que ele queria fazer? Olha o versículo 12. Mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que ele levantou para si o quê? Um monumento. Saul guerreou contra o povo, contra os amalequitas, não cumpriu tudo aquilo que Deus pediu, e ele ergueu um monumento para se auto-engrandecer do quê? Da vitória. E isso é interessante a gente notar, que grandes homens de Deus, várias vezes durante a história, ergueram monumentos para se lembrar de Deus e da vitória que Deus dava ao povo e que Deus deu a famílias no Antigo Testamento. Vocês se lembram de José, domingo passado? José disse o quê? Foi Deus quem me deu o quê? Isso. O poder de revelar os sonhos,
O poder de dizer para você, Faraó, o que vai acontecer, não compete a mim. Deus me deu isso. Olha a diferença de José com Saul. Os dois tinham o quê? Poder, status, fama. Mas olha as reações, olha o contraste desses dois homens. Saul, ele toma um outro caminho. Saul decide pelo orgulho e não o nome de Deus. E uma coisa que nós é que esse ano Deus pode nos dar muitas vitórias. E eu creio que Ele dará. Mas a quem você atribuirá elas? A você? Ou ao Senhor dos Exércitos? A você? Ou ao Deus Todo-Poderoso? Saul estava decidindo atribuir a sua vitória a ele mesmo. E olha só o que acontece. Saul, ele tenta justificar o quê? O seu ato, a sua meia obediência, a sua parcialidade. O profeta o confronta e o que ele faz? Não é bem assim, sabe? Depois a gente vai pegar os boizinhos, as vaquinhas, os carneirinhos, e a gente vai fazer o que com eles? A gente vai sacrificar para Deus. Não está tão fora assim. Dá para encaixar ainda. Fica tranquilo, Samuel. Fica tranquilo. Como diz os adolescentes, fica suave. Não vai dar ruim, não. Ele está justificando o pecado dele. Ele está querendo justificar o problema que ele entrou. Ele não quer admitir o pecado. Ele não quer admitir que ele é culpado. E ele ainda joga a culpa em quem? Nos outros. E ele diz: é o povo. O povo pediu e está aí. O povo está clamando por isso, eu dei. Sabe, quando eu olho para Saul, quantas vezes eu olho para mim mesmo? Quantas vezes eu me faço como Saul? Cometo algum pecado, cometo algum deslize e eu tento fazer o quê? Me justificar diante de Deus. Dizendo: Deus, não é bem assim, sabe? Eu estava tentando fazer desse jeito, mas você sabe como é, né? Quantas vezes nós nos vemos assim? Para que nós possamos alcançar as nossas resoluções, existe o famoso jeitinho brasileiro, né? Para tudo existe um jeitinho. Então, se tem um jeitinho para tudo, a gente faz, né? Ninguém está vendo, ninguém está percebendo. E a gente cai nisso. Quantas vezes, talvez essa semana, você tentou justificar um ato seu diante de Deus, talvez diante das pessoas também. E Saul, ele está cometendo isso. Ele está tentando se auto-justificar. Uma outra questão que Saul faz, Deus, aqui agora aponta de uma forma bem pontual, Deus considera a obediência incompleta como desobediência. Versículo 19 diz o seguinte: por que então você deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Meus queridos, diante de Deus não há meia obediência, não há obediência parcial. O que Saul precisava fazer era confessar o seu pecado. Saul precisava fazer isso. Saul precisava reconhecer o seu pecado. Mas o que Saul fez foi justificar. E esse ato de Saul trouxe sérias consequências. E assim como a gente leu no versículo 23, ele perdeu o quê? O reino. Deus disse: Saul, a partir de hoje você não é mais o rei de Israel. Você não é mais o rei.
Israel. E sabe de uma outra coisa que nós nos esquecemos quando a gente está tentando alcançar as nossas resoluções? Fazemos de qualquer forma, obedecemos de forma parcial, e não existe parcialidade, obediência parcial, existe obediência. Somente a obediência que Deus requer de nós. O que acontece é que nós nos esquecemos que Deus perdoa os nossos pecados. Sim. Deus é gracioso. Sim. Mas precisamos arcar com as consequências. Todo pecado que cometemos tem o quê? Consequências. Tudo. Talvez você vive hoje alguma consequência de algum pecado. Todos nós sofremos as consequências do pecado. Deus os perdoa, Deus age com graça, mas arcamos sim com as consequências do pecado. E o pecado é algo que de fato nos afeta, nos maltrata, nos machuca. E quando nós não o abandonamos, cada vez mais nós sofremos as consequências dele. E sabe o que custou? Não só o reino, ou o reinado de Saul, mas custou quase a vida do povo de novo. Quando você olha para o livro de Esther, capítulo 3, você lembra da história da rainha Esther? Vai se levantar um inimigo nessa história, chamado quem? Amã. Amã era um descendente, sabe de quem? Sabe de quem? Dos amalequitas. Qual foi a ordem de Amã? Vocês se lembram da ordem dele? Qual era? Fazer o quê? Matar todos os judeus. Lembra que o povo sempre atrapalhava os planos de Deus? A rainha Esther sentiu isso na pele com toda a sua família, e Deus usou a rainha Esther para livrar o povo novamente do quê? De uma atrocidade que os amalequitas iriam cometer. Olha só as implicações, olha as consequências por conta de quem? Porque Saul precisava ter feito isso, e ele não fez. Toda a nossa jornada, toda a nossa vida espiritual, todo pecado que cometemos, nós sofremos as consequências. Joséfo, no século I e no século II, ele falava muito sobre isso. Ele dizia, o grande historiador, que foi por um triz que o povo de Israel não foi deletado da página da história da humanidade. Mas sabemos que Deus cuida do seu povo, né? E por isso Deus novamente livrou o povo de Israel. O orgulho o impediu de reconhecer o seu pecado. Uma pessoa espiritual, ela sente que já está cheia de luz, que ela não necessita de instrução. A tendência dela é sempre rejeitar a ajuda dos outros. Pessoas orgulhosas tendem a falar do pecado dos outros. Elas são enganosas, elas são hipócritas. A falta da vida daqueles irmãos, que muitas vezes também é recheado de amargura, elas são resistentes à santidade. O orgulho de pessoas assim impede que as pessoas aceitem aquilo que as pessoas estão propondo. Elas acham que sempre a sua opinião é a melhor. E Saul está demonstrando visivelmente que o seu orgulho o impediu de reconhecer o quê? O seu pecado. E o nosso orgulho nos impede de reconhecer várias e várias vezes o nosso pecado.
o orgulho impediu desse homem ser abençoado por Deus. Saul não perdeu a sua salvação. Saul não perdeu talvez tantas coisas que ele havia conquistado, mas ele sofreu seriamente as implicações de um coração orgulhoso, de um coração orgulhoso, de um coração que não se importava com o próximo. E para caminharmos no final, Deus, aqui ficou invertido, mas Deus se agrada mais da obediência. Deus disse a Saul: o seu sacrifício tem a sua importância? Tem. Mas ele não é superior do que a obediência. Esse é o famoso texto que nós conhecemos muito bem. Deus prefere a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Por mais que nós possamos fazer sacrifícios, o que Deus espera de nós é o que? É a obediência. Por mais que nós possamos idealizar à luz das nossas resoluções, e a gente vai fazer o que? Vai se sacrificar para alcançar algumas delas. O que Deus espera no final é o que? É a nossa obediência. Agora, no início do ano, tantas e tantas igrejas, sabe o que tem proposto para os seus fiéis? Sacrifícios. Faça isso esse ano e você vai ser o quê? Abençoado. Faça X coisa e você vai ser o quê? Abençoado. Faz esse X sacrifício e você vai alcançar aquilo que você tanto está idealizando. Será que é isso mesmo que Deus espera dos filhos dele? A sua palavra é que ele espera dos seus filhos a obediência. Obediência. Nunca devemos pensar que podemos compensar a nossa falta de obediência a alguns dos mandamentos de Deus fazendo outros sacrifícios por ele. Lembra da história do menino? Pai, mas eu lavei o carro estava precisando ser lavado, mas eu pedi o jardim, filho. Era o jardim que você precisava limpar. O sacrifício tinha o seu valor? Tem o seu valor. Porém, ele não está acima do que? Da obediência. O que Deus espera de nós é a obediência. Saul estava se colocando no lugar de Deus. O que Saul está demonstrando é que ele queria controlar o curso de sua história. Pessoas orgulhosas querem controlar as suas próprias vidas. Por isso que o mundo hoje prega, e assim como eu estava dizendo, que vai na contramão daquilo que nós estamos considerando. Você precisa ter o quê? Autoconfiança. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa disso, você precisa de X, você consegue. Vai, você consegue. Mas o que Deus espera de nós não é isso. O que Deus espera de nós é o quê? A confiança nele, na sua vontade. Deus quer controlar nossa história. E Deus quer que nós nos submetamos a ele, confiemos nele. Aqui está crucial. O homem, segundo o coração de Deus, estava submetido à palavra de Deus. Obedeceu aos seus profetas e encontrou aceitação e perdão, apesar de suas muitas e gritantes falhas. Se a gente olha para Davi, quantos pecados Davi cometeu? Quantos pecados? Davi assassinou,
pessoas. Davi adulterou. Davi tirou a vida de muitas e muitas pessoas. Qual era a diferença de Davi? Davi agia com humildade quando era confrontado. Davi reconhecia o pecado quando era confrontado. Davi se submetia à palavra em vez de submeter a sua palavra. Saul se apegou obstinadamente aos seus direitos como rei. E o que aconteceu? Ele perdeu o seu trono. Nós precisamos agir com obediência à voz de Deus. Meus queridos, para olhar para a história de Davi. Davi sofreu seriamente as consequências do seu pecado. O próprio filho dele tentou tirar a vida dele. Davi foi parar no povo inimigo e se fingiu de louco para se livrar. Davi queria construir o templo de Deus. Era o seu maior desejo. Deus falou: Davi, você não vai poder fazer isso. Sua mão está suja de sangue. Você tirou a vida de muita gente. E o que Davi fez em todo o tempo? Se submeteu à voz do Senhor. Foi humilde e entendeu a vontade de Deus. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Eu gostaria de propor para nós aqui algumas aplicações, algumas coisas que nós precisamos levar para casa. A primeira delas, e aqui é um desafio difícil, esse primeiro. Pergunte a seu cônjuge, ou ao amigo, ou amiga, em qual área você tem demonstrado que é orgulhoso. Não viva de aparências. Pergunte para o seu esposo, para a sua esposa, para um amigo, essa semana, talvez hoje, quando você estiver lá do ladinho da sua esposa, do seu marido, olha, qual é a área que eu tenho demonstrado que eu tenho sido orgulhoso? Não viva de aparências como Saul estava vivendo. Avalie sua ou suas resoluções mensalmente, a fim de saber se você está alcançando elas por meio da obediência ao Senhor. Avalie as suas resoluções mensalmente para que você olhe: será que eu estou tentando alcançar elas de qualquer forma? Será que eu estou tentando me sacrificar e vivendo de forma desobediente? Coloque-se diante do Senhor dessa forma: Deus, me ajuda. Seja humilde. Reconheça que você depende de Deus. Seja obediente com as suas resoluções. Não pule etapas. Meus queridos, tem tanta gente tentando alcançar as coisas de forma fácil. Não pule etapas. Talvez aquilo que você está estabelecendo para esse ano vai demorar anos para você alcançar. Mas não pule as etapas. Seja obediente. Seja obediente ao Senhor. Ore para que o Espírito lhe dê o anseio de ser igual a Cristo, a pessoa mais humilde que esteve entre nós. Se tem algo que nós perdemos de vista, é de querermos ser parecidos com Jesus. Às vezes nós olhamos para pessoas e nós dizemos: eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquela mulher. Mas o que Cristo nos pede na sua palavra é para que nós o imitemos, para que sejamos humildes como Ele é, como Ele foi e como Ele será para todo sempre. Seja como Jesus. Ore: Deus, me ajuda a ser como teu filho. E a última, faça uma avaliação pessoal
se você está vivendo o relacionamento com Deus por sacrifícios ou obediência. Faça uma autoavaliação. Será que eu tenho vivido a minha vida sob a perspectiva de sacrifícios ou eu tenho vivido obediente à sua palavra? E se você tem vivido a base simplesmente de sacrifícios, sobre meia obediência, busque versículos na palavra que confrontem a sua atitude. Talvez você tenha vivido como um meio mentiroso, né? A mentirinha branca. Procure textos na palavra que confrontem esse tipo de pecado. Eu preciso falar a verdade em todo tempo. Eu preciso falar a verdade. Efésios 4 fala sobre isso. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Mesmo que custe, fale a verdade. Porque senão os nossos atos serão o quê? Uma rebelião. E eu queria só terminar lendo o versículo 23 que o próprio Deus diz. Meus queridos, o orgulhoso, é isso aqui que esse texto está dizendo. Olha o que ele diz. Porque a rebelião é como o pecado do quê? Da feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e o culto de ídolos ao lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também Ele o rejeitou como rei. Viver como um orgulhoso é viver como um rebelde. Viver como um rebelde é viver como um idólatra. É viver como alguém que está dominado pela feitiçaria. É alguém que cultua outros ídolos dentro da sua casa. Pesado e difícil da gente encarar. Que Deus nos dê a graça para que nós possamos caminhar bem esse ano, não como orgulhosos, mas com muita humildade, em todo o tempo. Em todo o tempo. Não vai ser fácil. Não vai ser nada fácil, porque a nossa carne, o nosso coração, ele vai querer ficar lá em cima nas nuvens. Mas seja submisso à palavra, seja obediente. Amém? Que Deus nos ajude a vivermos assim, para a glória dele. Que sejamos como Davi, que apontou para Jesus e que desfrutou do perdão e da graça em todo o tempo.